Então vamos lá, pessoal. Uma aulinha para vocês rapidinho aqui sobre a matéria de hoje. Então, o número atômico, ele é representado pela letra Z, beleza? Caminhão passando. É o número de prótons existente no núcleo. Tá? O núcleo do átomo, ele é composto por prótons e nêutrons, beleza? Mas o átomo em si, ele é composto por elétrons, que tem a carga negativa, beleza? Ele é composto por prótons, que tem carga positiva e também por nêutrons. Que tem carga nula, tá bom? Olha só, isso é assunto para outra aula, mas se o elemento químico não tiver doado, nem recebido, ou perdido, ou ganhado elétrons, o número de elétrons vai ser o mesmo número de prótons, tá? O número de prótons é o mesmo número atômico, então a simbologia dele vai ser a letra Z. O número de nêutrons vai ter a simbologia N maiúsculo, tá bom? E o elétron ele vai ter a simbologia o E negativo, com menos em cima, um E minúsculo, tá? E minúsculo com um negativo em cima. Essas são as simbologias desses carinhas aqui. Vou fazer mais bonitinho esse Z aqui, ó. Beleza? Então, falando do número de massa aqui. O número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons existentes no átomo, tá? Mas tem essa formulazinha aqui, ó. Gente, se o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, se eu quiser saber o número de nêutrons, o que eu vou fazer? Vou pegar o número de nêutrons e vou pegar o número de próton, de massa, aliás, vou pegar o número de massa e vou subtrair do número de prótons, beleza? Então, A menos E, tá ok? Lembrando que A é o número de massa, Z é o número de prótons e N é o número de nêutrons, tá bom? Por exemplo, se eu tenho aqui o sódio tem 11 prótons, beleza? Z igual a 11. O N igual a 12. Se eu fizer o somatório desse cara aqui, ó, eu vou obter 23. Então, 23 vai ser o número de massa. Então, Z mais N igual ao número de massa. Tá bom? Facinho, né? Olha só. Já se eu tiver o número de massa e quiser saber o número de nêutrons, vai ser aquela formulazinha que eu falei para vocês. N é igual a A menos E. Esse número que tem em cima, fica em cima do elemento aqui, é o número de massa, beleza? Então, eu não sei o número de nêutrons. Vou pegar aqui 35 menos 17, beleza? 35 menos 17, eu vou obter o valor igual a 18, tranquilo? Então, o número de nêutrons desse cara aqui vai ser igual a 18. Então, é só complementando o que tinha no slide anterior, mas só para falar para vocês aqui que um elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Essa é a definição de elemento químico, tá? Ah, o que é elemento químico? É um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Ah, professor, o Cl o Cl é um elemento químico? Não, esse aqui é a representação de um elemento químico. É o Cl, beleza?
Que elemento químico o Cl representa? O cloro, tá bom? Olha só, que interessante. Existem algumas peculiaridades na química e uma delas a gente pode estar observando em relação ao número de massa, o número de nêutrons e o número de prótons. Olha só, os isótopos, os isóbaros e os isótonos, os isótopos, por exemplo, eles são um mesmo elemento, ou seja, são átomos de mesmo número de prótons, tá? E diferente número de massa. Ou seja, eu tenho o mesmo elemento, mas que tem a quantidade de nêutrons é diferente. Por exemplo, se você observar o oxigênio, eu vou ter aqui, ó, 16 menos 8 igual a 8. Ou seja, o N dele é igual a 8, tá? Vou ter N igual a 8. 16 é o número de massa, 8 é o número atômico, o número de prótons dele. Beleza? 17 menos 8, eu vou obter o número de nêutrons igual a 17 menos 18, menos 8, igual a 9. 18 menos 8, o número de nêutrons desse cara aqui vai ser igual a 10. A quantidade de nêutrons dos isótopos são diferentes. Ah, você já ouviu falar aqueles isótopos lá radioativos e tal? Então, essa é a diferença entre eles, tá bom? Olha só, os isóbaros. Os isóbaros, pessoal, são átomos de diferente número de prótons. No entanto, ele tem o mesmo número de massa. Olha só, eu tenho aqui o potássio K, que ele tem o mesmo número de massa, beleza? Coincide o mesmo número de massa entre o potássio e o cálcio. Então, esses caras são isóbaros entre eles. Iso quer dizer igual, tá? Baros aqui quer dizer que é a mesma quantidade de prótons, diferente quantidade de massa. Olha só, os isótonos, pessoal, eles são elementos químicos que têm diferente número de prótons, tá? E diferente número de massa. Porém, ele tem o mesmo número de nêutrons. Olha só, lembra que eu falei para vocês que A é igual a N mais Z e que A é a massa, N é o número de nêutrons e Z é o número de prótons? Olha só que bacana. Olha aqui, ó. Se você pega aqui, ó, você pega aqui esse Pzinho, olha só, eu tenho um Azinho aqui, ó, e tenho aqui, ó, um N. Tá vendo? Então, se você observar, esse Pzinho é o mesmo número de prótons, beleza? Mesmo número de prótons aqui. Olha só, mesmo número de prótons. O A é o mesmo número de massa, tá vendo? O Azinho do isóbaro é o mesmo número de massa. N é o mesmo número de nêutrons. Tá vendo que interessante? Então, o isótopo, eu tenho P prótons. O A é massa. E o N é nêutron. Esse é um mnemônicozinho para a gente aprender a separar esses nomes difíceis aí. Então é isso aí, pessoal. Só para fazer uma explicaçãozinha rápida para vocês aqui, para que vocês possam entender esses conceitos. Muito obrigado
Até mais.